Irmãos e irmãs, boa noite para todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a esse estudo da Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus e dando por Ele graças ao nosso Deus Pai. Vamos iniciar com uma oração, ok? Fiquem todos com o áudio fechado, feche os olhos e vamos orar, irmãos. Amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, estamos em Sua presença dentro desta sala virtual, Senhor. É uma sala de estudo, Pai. Viemos aqui com a Tua palavra na mão para abrir e estudá-la, Senhor. Hoje, Deus, nós vamos abrir no segundo livro de Reis, primeiro capítulo em diante. Nos abençoe, Pai. Nós já estamos sentindo a Sua bênção, Senhor. Os nossos olhos estão se abrindo. A Escritura está começando a fazer todo sentido, Senhor. Ao contrário de que muitos falam que Deus é um Deus mau, é um Deus bravo, é um Deus que simplesmente resolve fazer coisas na vida dos outros, mas estudando a Tua palavra, nós estamos vendo que Tu é amor, Senhor, Tu é misericórdia, Tu é justo, Pai eterno. Foi o homem que desde o início, Pai eterno, nunca quis Te obedecer, nunca quis fazer a Sua vontade. O Senhor entregou tudo para nós, Senhor, com todo o amor, com muito carinho, e nós Te abandonamos, Senhor. Nós Te agradecemos porque estamos sabendo e conhecendo tudo isso através de Sua palavra. Continue nos ajudando e nos abençoando por misericórdia. Esse estudo não é para fazer ninguém sábio, nem mais entendido do que outro. É para a gente Te conhecer melhor, Senhor, e poder fazer a Sua vontade. Assim, Te pedimos, abençoe esse estudo, Senhor. Abençoe todos os irmãos que estão aqui, Pai eterno. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, abrem a palavra de Deus. O livro de 2 Reis. Nós vamos iniciar hoje o livro de 2 Reis. Peço desculpa aos irmãos que o estudo passado eu só consegui colocar no canal hoje, tá? Mas está lá no canal, tá bom? Está lá no canal, então nós estamos em dia ali. Vamos começar o estudo de 2 Reis, ok? Aqui é bem interessante. Eu só quero lembrá-los de novo, né? A gente lembrar mais uma vez, que no estudo passado, o microfone está longe aqui, gente. Eu quero que fique mais perto para vocês me ouvirem melhor. Assim dá. No estudo passado, a gente comentou sobre as ordens que Deus tinha dado a Elias, para que Elias executasse 3 tarefas, né? E isso só vai aparecer agora, no livro de 2 Reis, tá? Agora que a gente vai ver se Elias executou aquelas tarefas ou não. E aí abre aquela margem para a gente, né, meditar, pensar, analisar, né? Então, por que Deus deu aquelas ordens para Elias, se Elias mesmo não cumpriu? Então, só estou falando isso para recapitular, para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Podemos começar? A leitura? Pode soltar aqui? Então vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom?
Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Gente, é uma passagem bem impactante, né? É uma das que a gente mais acostuma a ouvir, né? Na onde a gente veio, né? Prega-se muito essas maravilhas, essas coisas aqui. Muitas das vezes para poder dizer, né? Fique em paz, que Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir. Ficam falando dessas coisas. Bom, primeira observação aqui que a gente tem que fazer. O povo de Israel está tão perdido que eles perderam a própria identidade deles, que era de consultar a Deus. Olha só, perdido, gente, completamente perdido. Quem que eles mandaram consultar? O rei precisava saber, né, de ter uma resposta, porque ele estava doente, no versículo 2, que era o rei Acasias, né? Ou seja, nenhum respeito, nenhum temor por Deus, ou seja, sem crer, sem fé nenhuma em Deus, ele pede para consultar o quê? O Deus, né? Baal-zebube. No versículo 2: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: ide, perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Olha que terrível. Então aqui talvez explique um pouco por que Deus estava agindo com tanta força, né? Ou seja, o negócio está tão perdido que ele precisa aparecer com maravilha a fim de converter o povo de volta. Porque tudo isso, gente, o povo está vendo. Imagina se você mora aí, na sua cidade, e alguém fala, ó, tem um homem de Deus lá no bairro tal, lá, e mandou descer fogo lá, e
matou todos os policiais lá. O que vocês iam fazer? Todo mundo vai ficar sabendo disso. Muita gente vai lá olhar. Então, isso aqui não fala, mas, obviamente, o povo estava acompanhando essas coisas. Outro detalhe. Quem foi que... Aqui, peraí, deixa eu só ver se eu acho a passagem bíblica certinho. Aqui, ó. A gente atribui muita, né, dessas coisas, né? A gente às vezes não vê ou não percebe, né? Que Elias não está fazendo essas maravilhas sozinho. Na verdade, a boca dele está falando, ele está profetizando só, como um homem. Mas alguém está fazendo. Quem é que estava fazendo, irmão? Quem? Deus que estava fazendo. Deus. Não, tá, a gente entende que ele é Deus, mas no texto tem mais alguém. Um anjo. Um anjo de Deus, irmão. O anjo. Exatamente. É o anjo. Versículo 15. Ninguém estava vendo, mas o anjo estava aparecendo para ele. Elias estava vendo alguém que estava do lado dele, não estava sozinho no cume daquela montanha. Gente, imagina o estado de espírito desse homem. Ele vê um anjo e conversa com o anjo. Ou seja, o estado de espírito que eu falo é um estado de santificação, né? Ele é um homem de Deus, entregue para fazer a vontade de Deus, né? Então, aqui no versículo 15, olha só, a gente vê um diálogo, ó. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele. Ou seja, Elias só estava obedecendo. Ninguém via. Todo mundo achava que ele era corajoso. Tinha um anjo do lado dele ali, ele só estava obedecendo. Agora, para ir, então eu vou. Ele desce e vai só acompanhando. O anjo que está indo atrás dele e está fazendo tudo. Tá? Tá fazendo tudo isso aí. Às vezes a gente esquece disso, né, gente? Por isso que a gente faz o estudo. O estudo que a gente vai tentar achar cada detalhe do texto, tá? Cada ponto, cada detalhe, para nós poder entender melhor. Então a gente aqui ficou nítido, tá? Que é Deus quem está operando, tá? É Deus quem está fazendo isso aqui. Lembra quando a gente disse? Porque tem gente que lê isso aqui e fala: mas mandou fogo sobre aqueles homens, tal. Gente, se eu, Josafá, a gente já até fez essa conjectura aqui, mas eu vou fazer de novo, tá? A irmã Betinha construiu lá o seu castelinho. Se o Josafá passar lá e chutar o castelinho, tá certo? Não tá certo, né, gente? Por quê, gente? Porque o castelinho não é meu. Mas se a irmã Beth ficar pé da vida, braba lá e sair chutando o castelinho que ela mesmo fez lá, alguém vai poder reclamar com ela? Por que não pode reclamar com ela? Porque o castelinho é dela. Então, as pessoas têm que entender, gente, a Bíblia já falou: Deus dá, Deus tira. A vida pertence a Ele. Ninguém pode questionar. Aqui, o que a gente está vendo aqui? Um ato de justiça de Deus. Deus está fazendo um ato de justiça. Esses homens que estavam aqui, gente, o rei era da onde? Era de Israel, não é? Era judeu. Deveria fazer o quê? Temer a Deus. Os soldados do rei era da onde? De Israel. Deveria temer a Deus. Então, se eles são de Israel, o rei está mandando eles fazerem um sacrilégio, como diz os católicos, que é algo que fere a santidade de Deus. Eles estão indo consultar outro Deus. Os soldados deveriam ter ido. A Bíblia manda temer primeiro quem? O rei ou a Deus? Era para o soldado fazer o quê? Imagina. Não ir, né? Até aqui eu faço sua vontade, mas não, você está mandando eu consultar outro Deus, outra coisa. Não vou, não. Então, esses homens aqui não eram inocentes. Estavam todos desviados. Essas ordens, vocês não podem obedecer. Ao contrário, a lei dizia que se você presenciasse alguém se desviando da lei ou de Deus, era para denunciar, não importa quem fosse.
né? Então não é. Se o Josafá aqui hoje fala assim, gente, você quer saber de uma coisa? Hoje eu construí uma imagem aqui, vamos todo mundo adorar. Vocês vão adorar? Não. Vocês vão fazer o quê? Vão puxar minha orelha e rapar fora se eu continuar com isso, não vai? Então, não era pro soldado ter feito isso? Joga a espada no chão, joga a capacete, eu tô despedido, eu vou embora. Mas por quê? Porque eu sou temente a Deus. Só a Deus. Eu não vou te seguir, não. Você tá doido? Era para ir embora. Mas não, eles estavam indo lá fazer a vontade do rei, consultando outro Deus. Então, tudo que a gente vê nessas passagens, gente, lembra, nós estudamos a lei. Nós não pode esquecer dela. Tá? Não pode. Por que eles estavam errando aqui, gente? Por que o rei estava errando? O que ele esqueceu? Esqueceu das leis. Esqueceu das leis, que manda nós adorar a Deus, que manda não se desviar dele, que manda confiar nele. É a lei que eles estão se esquecendo. Lembra, nós estudamos a lei, eu falei, quando sair dos livros de Moisés, que é onde está a lei, quando começar os outros livros é que a gente vai estar, a gente tem que ler essas passagens com o livro da lei na mão, acompanhando para saber aonde eles estão errando, o que eles fizeram de errado. Quando a gente fizer isso, a gente vai entender que Deus está fazendo o quê? Nesse momento, executando justiça. O que é justiça? Deus está punindo porque eles saíram, né, do acordo que fez com Deus. Eles não fizeram acordo com Deus? Quando Moisés levantou o livro, ele matou um cordeiro, jogou no altar, colocou o sangue lá na bacia, levantou o livro da lei e marcou o livro com o sangue do cordeiro. O que significa aquilo? Ele selou o acordo. Selou um acordo. E acordo pode ser quebrado, gente? Ainda mais com Deus? Não. E hoje foi feita a mesma coisa. O Novo Testamento, gente, está selado com o sangue de que cordeiro? Do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, esse testamento, gente, ele está valendo o sangue de Jesus. Então, Deus vai fazer valer cada letra que está ali. Vocês fiquem embaixo. A gente vê impunidade, gente afrontando a Deus ou desprezando Jesus Cristo. Gente, Deus vai pedir conta de cada palavra ociosa que sai da nossa boca. Por quê? Porque custou o sangue do filho dele. É igual aqui. Deus, gente, na lei, Deus não deixou passar. E era o sangue do quê? De bicho. E agora? Vocês imaginaram agora? É eu que estou falando isso? Não. O apóstolo Paulo falou, se Deus fez assim com eles, por conta do sangue de animais, ele falou, quanto mais agora que custou o sangue do seu próprio filho. Está em Hebreus lá, está falando isso. Ou seja, ele está chamando a nossa atenção. Olha, não invalide isso. Não invalide isso, porque o preço é muito maior que foi pago do que o preço daqueles animais lá. Alguma pergunta aqui, irmão, para fazer? Irmão Josafá, aqueles que erraram naquele tempo lá, né? Esses mesmos que a gente está falando, eles vão ser cobrados. Todos vão ser cobrados. Todos, né? Todos esses que não confiaram em Deus, gente, não temeram a Deus, tudo que eles fizeram está sendo registrado em um livro, chamado Livro das Crônicas? Não. Não. Tá lá em Apocalipse. As pessoas que não creram em Deus, não creram em Jesus, não seguiram ele, tudo que elas estão fazendo está sendo escrito no livro das obras. Livro das obras. Gente, quem vai para o livro das obras são os condenados. Os salvos está em que livro? O livro Da vida. Exatamente. Só tem 2 livros naquele dia. 2 livros. O seu nome só pode estar em um. Isso está lá em Apocalipse 20. A gente vai chegar lá. E lá está falando
O livro da vida, e fala dos salvos, ele fala, e todo aquele que está com o nome no livro das obras e não foi encontrado com o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ô, irmão Josafá, então você Sim. está ensinando errado, é? Irmã, eu canso de falar isso. Isso é perigoso demais, gente. Meu Deus, porque estão... Agora que eu entendi. Mas vamos evitar, gente, só falar o nome deles, porque isso aqui está sendo gravado. Vai lá pro YouTube, a gente nem quer. Mas entendeu a gravidade disso? Gente, o livro das obras significa que Deus está marcando tudo o que a gente está fazendo fora da vontade dele. Que ele vai cobrar. A Bíblia, Jesus falou, acho que é Jesus que falou, que Deus ele vai pedir conta de cada palavra ociosa. Ociosa é a palavra que não agrega em nada ao evangelho, em nada. Então, o nosso nome, gente, ele vai para o livro da vida. O que significa o livro da vida? É o livro daqueles que Jesus salvou. Não é livro de obra. Ninguém será salvo por obra. O livro das obras é o livro da condenação. Não é o livro da salvação, né? Bom, explicando aqui, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, gente. Deu para vocês entenderem bem? Deu? Tá, então vamos seguir agora para o capítulo 2, tá? Então, espero que todos aqui entendam a importância de nós pregar só Jesus salva. Tem muita gente que nem entende isso, gente. Nem entende. É muito evangélico mesmo, não é pouco, tá? Muita igreja eles não entende isso. Que um dos pontos principais do evangelho é a gente dizer o seguinte: só Cristo salva. Ou seja, você não se salva. Você não consegue se salvar. É Jesus quem te salva. Você tem que acreditar nisso. E não é só acreditar de cuca. Você tem que acreditar de dentro de você, de verdade. Isso tem que estar dentro. Senão tá lascado. Sim, irmã Pedro, pode falar. Tem duas irmãs que estão pedindo o link do estudo. Não estão conseguindo entrar. Oxe, espera aí que eu vou colocar aí para você. Onde elas estão? Ó, eu vou colocar aqui. Eu coloquei em todos os grupos que eu costumo pôr, gente. Ó, tá aí, copia, irmã, por favor, e manda para elas. Elas não estão conseguindo porque não... A irmã Elizabeth e a irmã Heloísa. Elas mandaram no grupo de estudo do Eu Telegram. também estava sem entrar, mas eu já achei. Gente, mas eu não coloquei... acho que tá faltando um link aqui, ó. Já sei, gente. Acho que é do WhatsApp. Não, é o do Telegram, tava sem o link. Acabei de colocar lá no Telegram. Agora tá certo. Do WhatsApp, no grupo tem outro grupo lá, tem também. Bom, agora elas vão entrar. Meu Deus, tadinho. Eu acabei esquecendo de colocar em um dos lugares. Bom, gente. também. Era a irmã Heloísa e a irmã... A irmã Heloísa e a irmã Elizabeth. Ok. Aí entraram. Amém. Perdoa, irmã Heloísa, perdoa, irmã Elizabeth. Foi um erro meu que esqueci de colocar lá no grupo do Telegram, né? Que eu acho que é por lá que você não. Me perdoa. Eu recebi Graça e paz. mas não consegui entrar. Deus abençoe. Bom, vamos lá, gente. Capítulo 2, tá? Depois as irmãs pegam no gravado, tá bom? A primeira parte do... Então, a gente só comentou um capítulo, que é o primeiro, tá? Agora nós vamos para o capítulo 2. Segue, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.
Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado nalgum dos montes ou nalgum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel. E indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Aí, gente, capítulo 2, né? Capítulo 2, tem algumas coisas interessantes aqui, né? Então, todos já estavam esperando e sabendo que Elias seria levado embora. Ou seja, a Bíblia não explica, né, com muitos detalhes, mas ou Elias falou para eles, os profetas,
ou Deus deu para os profetas profetizar para Elias, próprio Elias, né? Mas certo é que eles estavam esperando, tá? Eles estavam esperando que isso acontecesse. Interessante aqui, ó. Elias, gente. Elias foi levado. Tá. Foi levado. O que dizem hoje as pessoas, os homens, né? Que não encontraram mais Elias, né? Ninguém encontrou mais ele. E é verdade. Por quê, gente? A gente leu aqui agora e que eles saíram 3 dias procurando Elias. Gente, não tem muito lugar para ir ali. 3 dias, saíram por 3 dias, 50 homens, caça, foram nos montes, foram nas montanhas, foram em todos os lugares. Não acharam mais Elias. Ou seja, Elias sumiu, gente. Sumiu, né? Aí vem essa outra parte, né? Esse homem, provavelmente, não era um homem muito normal, como a gente é, né? Ele era um homem que estava em estado de espírito, em muita santificação. Via anjo, conversa com anjo, né? Fazia coisas grandiosas acontecer e simplesmente não morreu. E a Bíblia não fala que ele morreu. Não morreu. Foi embora. Deus levou embora. Levou embora. Então isso é muito forte, tá? Então, a gente vê que eles saíram para procurar, né? Deixa eu ver a parte que eles falam aqui, ó. Mas eles disseram com ele, até que, o versículo 17, mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhe, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Voltaram para casa com as mãos abanando, até esses 50 homens, esses filhos dos profetas, ficaram curiosos, na dúvida. Ele não pode ter sumido, gente. Deve estar em algum lugar. Como? Como assim ele sumiu? Foram atrás e não acharam, né? Outra coisa aqui interessante, aí agora a gente volta aqui atrás de novo. Elias vai passar pelo Jordão, gente. Entenda. Elias vai passar, o que ele faz? No versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas que se dividiram para os 2 lados e separaram ambas. Aliás, e passaram ambos em seco. Gente, presta atenção. Você sabe que Elias vai embora, né? Ele está sabendo disso. De repente, suponhamos, tá a irmã Dorinha e a irmã Salete. As duas estão caminhando. Aí, a Dorinha fala, Salete, qualquer segundo, qualquer momento eu vou embora. Tá bom. E a irmã Dorinha, ela tem o poder de fazer a mágica, e ela fez uma mágica e criou uma ponte em 2 abismos. Passou por lado de lá. Mas a irmã Dorinha que tem o poder. Como é que a irmã Salete ia fazer? Bom, se eu for com a Dorinha pro lado de lá e a Dorinha sumir, como é que eu volto depois? Vocês estão entendendo? Como é que eu volto? Como é que eu saio daquilo ali? Ou seja, eu acho que vocês entenderam aqui, né? Elias abriu o rio. Os 2 passam por lá de lá. E se Elias foi embora, e agora? Como é que eu volto? Porque os 50 não passaram, não. A turma ficou tudo por lado de cá na expectativa. Rapaz, se Elias foi embora, como é que Eliseu vai voltar para cá? Gente, naquela época não tinha balsa, aquelas coisas para ficar indo para lá e para cá. Não tinha essas coisas, né? Mas ele foi. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui não. Eu vou embora com o senhor. Eu vou para lá. E foi, gente. A saída dele foi que deu certo. A capa caiu, né? Ele rasgou a capa em 2. Não dá para entender porque eu vou conjecturar, ou seja, o que eu acho. O camarada quis aumentar o poder, dividir em 2 para ter 2 capas. Terrível, hein, rapaz? Esse homem, esse Eliseu era terrível. Pelo menos ele tinha a cabeça do lugar, né, gente? Você vê que ele não fez as bobagens, mas ele já dividiu em 2, ele pediu porção dobrada, mas eu vou rasgar em 2, eu vou ficar com 2. E todo mundo na expectativa. Agora lascou. Olha lá, Eliseu. Como é que ele vai voltar? E o homem não é que bateu a capa
no rio e o rio abriu de novo, gente. Olha, que terrível, né? É muito fácil a gente ficar inchado, né? Depois dessa aí, você Viu, bate Josafá? o rio sai abrindo por aí. Viu, Josafá? Fala, Cris. Ele abriu a capa em dois. Ele dobrou, né? Ele dobrou a capa e abriu. Quando ele abriu o mar junto com ele, né? Ele abriu a capa em dois. A gente entende que talvez ele tenha dividido a capa. Não sei se ela tem alguma junção, alguma coisa, né? Abriu ela em duas. Eu acho que quando ele abriu em dois, ficou mais fácil do mar abrir, sabe? Porque ele dividiu para um lado e para o outro. E no meio ficou a passagem. Eu acho, na minha conjectura, que é essa. Não tem necessidade, o Cris, porque o outro usou a capa só. A mesma capa ele tocou e abriu, né? Provavelmente ele ia fazer o quê? A mesma coisa que ele viu o outro fazer, né? Mas ele divide a capa em duas, né? E toca, não sei como é que ele fez ali, mas o importante é, o rio abriu. Um riozão grande, gente, água forte, né? Um riozão grande, ela abriu. Outra coisa aqui. Bom, caiu a capa, né? Tá aqui, ó. O versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de uma e de outro lado, e Eliseu passou, né? E ele passou em seco, gente. Detalhe, ó. A Bíblia ainda fala que é seco. Seco, o que que é? A água não podia ficar misturada na terra. Ela tinha que ir mesmo para ficar só terra. Ou seja, não tinha barro. Não tinha barro. Passou pisando o Jordão. E até hoje, gente, quem é que conseguiu pisar no fundo do Jordão em seco? Já pararam para pensar? Só Elias, Eliseu, fora esses dois, a turma que saiu lá do Egito. A turma que saiu do Egito, mais ninguém. Quem é que pisou no fundo do Mar Vermelho até hoje? Pisar. E ainda mais em seco. Aquele povo que saiu do Egito. Moisés, né? Moisés e a turma Moisés dele. e o povo de Israel que passou. E Josué que passou, né, o Jordão. Josué que passou, ou seja, a turma que saiu do Egito, né? Eu falei que eles passaram. E Elias e Eliseu, mais ninguém. Ou seja, são lugares na terra que ninguém mais pisa, que já pisaram, que já passaram. Ninguém mais passa. Ou seja, se Deus não tiver com você, você não passa ali. Você não faz aquilo que eles fizeram. O que mais aqui? Bom, alguma pergunta a mais aqui, irmãos? Eu acho que no tempo de hoje, né, irmã Josafá, não vai ter mais mesmo, não, né? Porque Hoje, acho irmã, que chegar à santidade que esse irmão chegou. é uma escolha, né, que Deus fez ali. Igual a ele tinha Moisés que falava com Deus. Observa que essas pessoas tá sempre conversando com um anjo, tem alguém conversando com ele, tem alguém falando. Ou seja, não é coisa sobrenatural mesmo, né? Igual Moisés conversava com o anjo, fez aquelas coisas terríveis. O Josué conversava com o anjo, fez aquelas coisas terríveis também. Samuel, mesma coisa. Ou seja, todos esses homens aí, eles ouviam Deus falar com eles e ao mesmo tempo também viam os anjos enviados de Deus para estar junto deles, ou seja, acho que às vezes até para ajudar essas maravilhas a acontecer, né? Tava ali do lado, trazendo o poder de Deus. Deixa eu ver o que mais aqui. Viu, Josafá? Que capa mágica que é essa, hein? Vamos anotar, gente. Alguns falam que Eliseu fez o dobro de maravilha que Elias fez. Algumas pessoas falando isso, né? Fez o dobro de maravilha, tá? Essa é a porção dobrada. Então vamos contar, ó. A gente vai contar, lógico que a gente vai ter que ler outros capítulos e contar. Então tem a primeira aqui, foi Eliseu voltando, primeira maravilha, quando ele abre o mar.
Segunda maravilha aqui, o manancial de água, ele joga sal e cura a água. Depois, os meninos petulantes foi xingar o homem de calvo, coitado, né? E foi tudo pro brejo, né? 3. Mas ele não podia, né, rogar praga, né? Não é legal, meu, mas é um profeta. Profeta, a gente nem brinca com o profeta, porque... Imagina né? se existisse do dia de hoje, misericórdia, Aí nós tem que tomar Jesus. cuidado. Tem que tomar... O profeta, gente, ele é como se fosse assim, ele é tomado por uma autoridade de Deus. Deus insere nesse homem uma autoridade. Automaticamente a cobrança dele vai ser maior. Vocês lembram o que aconteceu com o profeta que desobedeceu uma ordem de Deus? Lembra qual foi? Deus mandou esse profeta fazer o quê? Acabamos de ler agora um pouco de tempo aqui atrás. Ah, esqueci o nome. Eu sei que Deus mandou, ele não obedeceu. O urso foi lá e comeu ele? O leão comeu ele. É. Exatamente. Ou seja, a responsabilidade sobre eles é maior. Porque, gente, você está levando a palavra de Deus, não é a sua. Você tem a responsabilidade de dizer o que Deus mandou dizer. Então, você tem que fazer exatamente o que ele está pedindo para você fazer. Você não Por só isso que fica tem inventando. hoje que, por isso que hoje tem, Deus manda te dizer. É por causa dessas coisas bíblicas. Eles acham que são Deus. heróis, igual aqui. Eles acham que são os profetão, que tem poder. E não tem nada, né? Não tem nada. A gente não vai obedecer esses falsos profetas. De jeito nenhum. Mas esses aqui, gente, são homens que faziam o quê? Eles defendiam e guardavam a palavra de Deus. Eles eram guardiões, né? Eles protegiam, eles falavam de Deus, eles corrigiam o povo quando estava se desviando, tá? A palavra de Deus e a ordem desses profetas nunca foram contra aqueles que obedecem a Deus. Aquele que está no temor de Deus nunca foi contra. Deus só enviou esses profetas na cola dos desobedientes e daqueles que estavam fazendo o que Deus não se agrada, como a gente viu aqui, né? Quando Deus manda Elias ir levar o recado para Casias. O camarada desviado, tá pedindo, ele mandou consultar o Deus Baal, entendeu? Então, nós que tememos a Deus, não temos com que se preocupar, tá bom? Não precisa. Quem tem que se preocupar é quem está mentindo usando o nome de Deus, quem está enganando, igual os falsos profetas faziam lá. Os falsos profetas, esses aí sim. Bom, vamos ver o que mais. Bom, vamos lá para o capítulo 3, tá? Agora Elias já está em ação, né? Vamos ver aqui, Elias. 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe.
Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio a palavra de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe! Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores até que só Kir-Aresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Vamos pausar aqui. Bom, gente, mais um capítulo aqui, coisas terríveis, né? Coisas terríveis acontecendo, guerra, os reis desviados, mas Deus deu vitória para eles, né? O povo, o rei de Israel totalmente desviado. Ainda chamaram um rei que nem é israelita para ir junto com eles, né? Para ir junto com eles. Mas por que Deus deu essa vitória para eles? Mesmo assim. Porque o Josafá lembrou de Deus, né? Exatamente, por causa do rei Josafá, que ele era temente a Deus, né? Ele era temente a Deus, ou seja, provavelmente Judá, que era da onde ele reinava, né? Lá Deus estava ainda em primeiro plano, né? Eles estavam obedecendo a lei, estavam seguindo a vontade de Deus, a ponto de que até o profeta que não perdoa mesmo e joga na cara mesmo quando o camarada está fazendo as coisas erradas, falou: eu só vou responder porque respeito a presença do rei Josafá. Olha que bom, tá vendo, gente?
Às vezes, por conta, né, de uma pessoa numa casa, Deus abençoa aquela casa. Por causa de alguém que teme a Deus, que está ali. Por causa da oração que sai daquela casa, daquela pessoa. Né? Mas aconteceu algo terrível aqui, gente, ainda. Terrível, que Deus ficou irado no final. Vamos ler o versículo 26 e o 27. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Ou seja, o camarada queimou a fogo o seu próprio filho no muro. Foi coisa tão terrível que o povo de Israel acabou voltando para trás, nem quis continuar aquela luta, aquela peleja. Entenda, gente, quem é esse Deus que esse homem adorava? Tem um nome. Só tinha um Deus lá que pedia sacrifício do filho, que fosse queimado vivo, gente. É queimado vivo. Vocês lembram dele? A irmã Adriana lembra. Ela falou. Inclusive, a gente vai até puxar um gancho aqui, que o rei de Israel adorava. Ou seja... Não. Moloque, não? Moloque. Exatamente, Moloque. Moloque só é adorado com uma oferta de criança queimada. E a Bíblia diz, ou seja, né, isso aqui é uma conjectura, mas Deus está virado como? O rei de Israel, ele participou de oferendas a Moloque. Lá fala que ele adorou a Moloque. O que significa, gente? Ele mesmo, não pode ser que não colocou uma criança lá, mas as mulheres com que ele era casada, que adorava aquilo lá, pode ter trazido alguma oferta daquela lá, e ele estava no meio ali, assistindo aquilo e adorando. Salomão, né? Salomão, gente. Que terrível, terrível isso aí. A Bíblia diz que Deus ficou irado com ele, por causa da idolatria dele. Então você vê aqui que esse rei, ele fez essa oferta, ou seja, significa o quê? Né? Que ele ofertou o filho para fazer um pedido grande. Gente, o que significava? Ó, tenta esquecer agora a ideia do que é certo, errado, Deus ou não. Entenda, na crença dele, quando você oferece o seu filho queimado vivo, o que significava isso? O que simbolizava? Vamos ver se vocês conseguem pensar assim. O que a pessoa que está fazendo aquilo, ele está passando que tipo de mensagem para aquele Deus dele? Matar a própria descendência. Não, Cristiano, não. Ele crê muito nesse Deus, que ele confia. Ele está idolatrando. Para mim, ele está idolatrando. Isso, não, mas é um gesto de idolatria, mas é algo mais ainda. É maior que isso. É adoração, né, irmão? É adoração, mas tem um significado. Mais do que isso. Ele quer a vitória. Não. No lugar da morte do filho. Não é o que ele quer. É o que eu estou fazendo. Lembra o que Deus deu o que Deus deu para nos salvar? A vida dele. Deu o seu filho, né? Ó, Jesus é o que para Deus? Jesus é o que para Deus? Filho. Filho amado, primogênito. Tudo. Tudo. Tá dando tudo que eu tenho. Vocês estão entendendo agora? Quando o homem entregava aquilo, ele estava querendo dizer: eu estou te dando tudo que eu tenho de melhor. Eu estou dando o meu tudo. Eu tô te entregando agora o meu primogênito, que é aquele que deveria reinar no meu lugar. Eu estou te dando o meu melhor. Vocês estão entendendo? Ou seja, é um gesto de entrega absurda, total. Ou seja, ele vai naquilo que ele mais ama.
para mostrar que eu amo essa divindade. Entendeu? Ó, eu vou mostrar como eu te amo e eu me entrego a você, eu vou dar o melhor que eu tenho. Qual que é o melhor dele? Era o ouro? Era a prata? É o filho, gente. Aonde está o coração do homem? Né? Ou seja, está no quê? Está no filho. Para mostrar sua adoração ao É para mostrar, e detalhe, para mostrar que eu amo muito, muito, eu vou fazer isso queimando ele vivo. Que é para mostrar para você que eu amo tanto que nem a dor que o meu filho estiver sentindo, os gritos que ele vai estar dando, isso é sinal de que você, divindade, está em primeiro lugar. Ou seja, ele mostra através da dor do filho que ele está firme naquela adoração e ele não vai tirar o menino de lá de jeito nenhum, vai ficar. Ou seja, eles pensaram no máximo que puderam para demonstrar o amor dele. Ou seja, naquela época, essa era a maior demonstração de todas de adoração. De todas. E detalhe, gente, Deus fez isso por nós. Não fez? Ele não podia ter tirado o filho da cruz? Ah, quer saber? Não vou deixar. Não. A hora que ele começou a sentir as dores, o primeiro cravo batendo, Deus, gente, ele fez a oferta do filho para mostrar o quê? Só que é o contrário, né? Para mostrar o quê? O quanto que Deus nos ama. Olha. A obra redentora, né, irmão? É terrível. Ele faz isso para mostrar o quão nós somos amados por ele. Ou seja, não há dúvida do seu amor, nem o quanto ele nos ama. Por isso que eu já falei certas vezes, aconselhando ali nos meus vídeos, assim, nunca mais você entra numa igreja e dobra o joelho e fala, Senhor, tu me ama, manda a tua palavra. Isso é um absurdo. É como se você estivesse cuspindo na dor de Deus, de ver o filho dele morrendo. Gente, não tem mais prova de amor, tá maluco? Que prova? Você tá doido? Que prova que você quer mais de amor? Ele deu o filho. Ele viu o filho morrendo. A Bíblia fala que tudo ficou escuro, o céu fechou. Aquilo simboliza a tristeza de Deus. A tristeza ficou é como se Deus estivesse tampando ali com aquelas nuvens, falando, não quero mais ver. Doeu demais ver aquilo. Eu estou dando um exemplo, não que aconteceu isso, tá? Entendeu? Então, isso, gente, eu estou falando isso que é para vocês o absurdo dessa divindade, que eu acho que é uma das piores que tem lá, adoração a Moloque. Uma das piores que tem. Então, sempre olham esses deuses, gente, assim, eles vão tentar ofertar tudo que tem de melhor para mostrar o quanto eu te amo e o quanto eu sou devoto de você. Entendeu? Irmão Josafá, e até Sim. hoje tem gente que adora o Moloque ainda. Tem. Deve ter muita. A idolatria que muita gente tem por bens materiais, isso simboliza um pouco disso. A gente ama demais um bem material a ponto de um pai descer o porrete no menino que ele sujou o carro. Aí você sujou, você passou o pé no carro. Pai, desce o porrete no coitado. Ou seja, ele tá tendo mais dó de quem? Do carro ou da criança? Do carro. O meu filho, uma vez, pequenininho, mas ele sempre ajudou em casa aqui. A gente nunca deu moleza pra ele, não. Ele ajudando a trabalhar em casa, fazendo as coisinhas. Ele devia ter o quê? Acho que uns 8 anos. Ele deixou cair um prato no chão. Pá! Na minha frente, estava perto de mim. Ele ficou com os olhos desse tamanho, preocupado. Falei, calma. Calma. Nem sai correndo, porque senão você vai se machucar. Filho, você quebrou porque quis? Ele falou, não. Então pronto, não precisa se preocupar, tá bom? Papai só vai te dar umas palmadas e depois... Tô brincando. Eu falei pra ele, não esquenta a cabeça, tá? É só um prato, filho. Acabou, quebrou. A gente só não pode fazer por querer. Mas quando é sem querer, o pai nunca vai ficar bravo com você. Tá? Nesse momento do desespero dele, é que você tem que acolher e acalmar e mostrar para ele, não é para você ter medo de mim. O pai, ele tem que corrigir o filho para o bem dele, não por medo. Medo, assombrá-lo.
assustá-lo. Porque às vezes, tem pai, gente, que ele tem mais amor pelos bens materiais. Tem gente que morre com dinheiro no banco e a família nunca comeu uma pizza. Nunca saiu para passear. E o dinheiro ficou no banco. O homem, ele olha o dinheiro lá no caixa, ele tem pavor de ver se aquele dinheiro descer. Tem só que subir. Não pode baixar. Tem só que subir. Ele olha lá, tem só que subir. Gente, o camarada sacrifica a vida da família. Deus se agrada disso? Lógico que não. A preocupação de Deus é com a nossa vida, não é com o que a gente, né, ajunta. Né? A gente não tem que pensar nisso. Se você já tem uma reserva lá que já é suficiente para qualquer emergência, para de juntar. Né? Para de juntar, coma bem, se vista bem, passeia, né? Ajuda quem precisa. Ah, tá sobrando dinheiro, compra uns cobertor aí, dá uma passeada na rua, vai ajudar os mendigos. Ou seja, irmão, ajunte tesouro no céu, foi Jesus que falou. Ajunte, ele chamou o mordomo infiel de mais inteligente do que a gente, porque ele usou recurso da terra para ganhar um favor lá na frente. Isso foi usado de exemplo. Bom, mais alguma pergunta aqui para a gente poder avançar? Filho, a irmã Janira respondeu ali, é que eu não tinha olhado. Filho. Eu ia fazer uma pergunta. Sim, pode fazer. Irmão, essas guerras do Antigo Testamento era tudo por causa da idolatria? É uma pergunta muito ampla, irmã. As guerras de Israel, né, é porque Deus levou eles para o meio. Eu vou tentar explicar em rápidas palavras. Ó. Aonde o povo de Israel está agora, não era deles. Tá? Lá tinha outros povos. Mas esses povos eram muito ruins. Deus falando, ele diz que aqueles povos queimavam os filhos no fogo, abusavam da própria mãe, sabe? Não tinha lei, era um povo sem regra, eles matavam as pessoas, eles faziam todo tipo de barbaridade. E o que Deus faz? Ele chama um povo, ele santifica esse povo e fala, eu vou expulsar aquelas pessoas daquela região, eu vou usar vocês para fazer isso. Ou seja, ao mesmo tempo que vocês vão fazer a minha justiça, porque, gente, se Deus levasse Israel para executar aquele povo, ou se Israel não existisse, Deus ia executar de todo jeito. Ele ia eliminar aquele povo. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Deus mandou algum exército lá? Não mandou. Ou seja, precisou? Não precisou. Ele falou, chega de vocês, eu cansei dos pecados de vocês, da perversidade de vocês, e ele mandou fogo descer lá e acabou com todo mundo. Isso é Deus, gente, ele faz justiça. Justiça o que é? Chegou na tampa, ele fala, eu não vou ficar assistindo vocês mais fazerem isso. Tem que ter controle as coisas. Aí o que aconteceu? Deus levou o Israel para lá, expulsou aqueles povos, né? Alguns ficaram vivos, Deus falou que não era para deixar ninguém vivo, porque era para executar a justiça dele. E por ter ficado algumas pessoas vivas, esses povos se multiplicaram de novo e provavelmente vivem em guerra até o dia de hoje, por conta disso lá. Né? Eles vivem em guerra lá e não acabam nunca mais. Então, um lado da guerra é esse, e o outro lado é que Deus, né, ele faz justiça. Tá? O povo entrou lá, vai ter guerra porque eles vão querer recuperar a terra dele de volta, igual que acontece lá hoje. O que eles querem lá fazer hoje, lá naquela terra? Eles querem invadir Israel, matar eles tudo, arrancar eles de lá e tomar de volta a terra. Até o dia de hoje estão fazendo isso. Mas foi Deus que colocou eles lá. Quem tira de lá? Ninguém tira, gente. Não tem como tirar. Com Deus, gente, a Bíblia ensinou o quê? Com Deus não se contende. Né? Com Deus você não pode contender, Ele é Deus. Bem-aventurado é aquele que entende isso. Tá bom, irmã Marinete? Tá bom, aquela parte. Amém. Aquela parte que está brigando é aquela parte do lado de Ismael, né? Ismael do lado de lá. Isaac do lado de lá, não é isso? Israel não é povo descendente de Isaac? Tem mais de um povo lá, né?
os muçulmanos, ao que tudo indica, parte deles são ismaelitas, né? Mas ali também tem, eu esqueci, os persas lá também, que é o Irã, aquele povo do Irã, porque já tinha um pouco daqueles povos ali também, né? Ou seja, antes de Abraão ir para aquela região, já tinha aquele povo. Então ali tem bastante mistura ali, né? Mas os muçulmanos que ainda sabem que a sua descendência é muçulmana, esses são ismaelitas, tá? Eles também adoram, né? Ou seja, eles têm Abraão como pai deles, né? Nisso é a única coisa que eles ainda se juntam, né? O pai deles é Abraão, mas a partir daquela linhagem em diante, eles já se dividem e vivem em guerra lá. Mas ali tem uma mistura ali de vários povos ali no meio, né? Irã ali é os persas, sabe? Os persas lá do rei Ciro, né? A Babilônia parece, ao que tudo indica, é ali perto do Iraque, né? Então ali tem mais uma misturona de gente ali. Por isso que ali os judeus não são todos, não. São muitos que não creem em Jesus Cristo, né? No nosso Jesus Cristo. Não. Eles creem no Messias que vai vir, né? Para salvar a terra deles ainda, é Exato. isso? Tudo para eles tem uma representação real, literal. Eles acreditam que vai vir um Messias, não é alguém assim com poder, né? É alguém que tem inteligência, que seja um general bom, forte, que vai libertar Israel e vai fazer com que Israel seja exemplo para o mundo e vai atrair a atenção de toda a terra para eles. Ou seja, eles serão os dominantes da terra. É assim que eles ainda, né? Meu Deus. Eles acreditam que eles vão ser os manda-chuva da terra e eles vão mandar. É difícil, gente. A gente para converter um judeu, só Deus converte. Porque eles têm história, têm base, é difícil. A única coisa para quebrar aquilo é crer em Jesus e eles não acreditam. Não tem jeito. Eles falam, eu não acredito. Acabou. Eles falam, não acredito que Deus veio aqui na terra, em carne e osso. Isso para eles é loucura. Uma coisa que na Bíblia, no Novo Testamento, aonde eu lendo ali, eu vejo um judeu se convertendo e você vê a reação dele, é quando Tomé toca nas feridas de Jesus. Ali você vê, Tomé ainda é o discípulo judeu, porque todos eles eram bem judeuzão. Quando ele toca em Jesus, e ele levanta os olhos e entende, realmente é o Jesus, eu vi esse homem morrer, eu vi colocar ele no túmulo. Imagina você, gente, você participa de um velório, você tá no funeral, você vê carregando a pessoa, bota ele debaixo da terra, joga a terra e depois você vê aquela pessoa no outro dia. O que aconteceu? Uma frase que ele fala ali é de muito impacto. Quando você entende o que é um judeu, você fala, meu Deus, isso não é normal o senhor me ter falado isso. Quando ele toca nas feridas de Jesus, na mão e do lado, acho que ele até força ele, né? Ele pega a mão de Tomé, toca aqui para você ver. Só porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram. Tomé se ajoelha e ele fala uma coisa que é raro o judeu falar. Eu acho que nenhum dos discípulos dos outros apóstolos disseram isso. Senhor meu, Deus meu. Ele confessa que Jesus é Deus. Você não é um homem normal. Você é Deus. Você é o Deus encarnado. Ou seja, entenda, gente. Você é aquele que falava com Moisés. É você que estava no Monte Sinai. Agora eu estou vendo quem é você. Até meio pio. Agora eu estou vendo. Ou seja, eu estou vendo Deus. Em outras palavras, é o que ele está falando. Gente, quem tem poder sobre a morte? Quem manda? A morte é o último estágio de toda a criação. É onde ela... Ou seja, Deus é o início, não é? Nada existe. E o que acontece com ele? Ele cria. E aonde tudo acaba? Na morte. A morte é a outra ponta. Ela é um poder muito grande. Aí tem alguém que chega na morte e fala, vou sair daí porque eu sou maior que você e você nunca mais toca em mim.
Não, sabe, é coisa assim, surreal. Tomé olha aquele homem e fala, Senhor meu, Deus meu. Gente, entenda, um judeu jamais chamará outra pessoa ou qualquer outra coisa de Deus a não ser o Deus de Israel. Quando ele fez isso, gente, é algo muito grande. É um muro que caiu da frente dele. Impossível de passar. Quando ele fala, Deus meu, ele acabou com o judaísmo da vida dele. Acabou. É o que acontece hoje lá. O judeu não consegue passar esse muro de jeito algum, gente. Nem é nós, não adianta nós ir lá, querer falar do evangelho. Não, ali é só o milagre. Só Deus mesmo. Depois vocês me lembram, eu acho que eu vou achar de novo, eu vou colocar no grupo do estudo lá, um vídeo de uma conversão de um judeu. E eu quero que vocês ouçam. É um rabino. É um áudio. Ele contando como foi sua conversão. Coisa linda. É só daquele jeito, gente, para ser convertido um judeu. Você tem que ter uma força atuante mesmo de Deus. Senão não tira eles dali de jeito nenhum. Não adianta nós ir falar do evangelho, amor de Deus, amor de Jesus, porque ele não acredita em Jesus. Então, quando ele não acredita na Bíblia, você não tem mais ferramenta. Você não tem como apresentar para ele mais nada. Não dá, acabou. Só Deus. Ô, irmão Josafá, no final, muitos se converterão, não é isso? Muitos. Gente, os judeus... Muitos deles, né? Ó, a gente tem que entender uma coisa, mas a gente vai chegar lá nesse estudo. O judeu continua sendo um povo escolhido. Não acabou. Isso está na carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11. Deus não... Ou seja, as promessas de Deus, gente, elas não vão ficar esquecidas. O que aconteceu? É como se Deus tivesse congelado eles e abriu a porta para nós. Lá em Romanos 11 está falando que quando a plenitude dos gentios tiverem entrado, toda a plenitude, ou seja, todos os que têm que ser salvos entre os gentios tiverem entrado, aí Deus vai se voltar para eles de novo. Aí vai ser coisa terrível. Aqueles homens ali, quando a graça fizer sentido para eles, meu Deus do céu, eu acredito, né? Os maiores pregadores do mundo vão vir dali. Aqueles que vão pregar Jesus, o Messias, o Cristo, Deus encarnado, né? Ali vai ser, mas aí vai demorar, a gente não sabe nem quando isso vai acontecer. Mas lá em Romanos está falando que Paulo fala que de modo algum Deus se esqueceu deles. De modo algum. Vai chegar um momento que Deus vai trazê-los de volta. Inclusive adverte a gente. Ele fala, olha, você não fica inchado não, hein? Porque se Deus cortou a oliveira verdadeira para enxertar você, que é o jambuzeiro, né? Imagina o que ele não pode fazer com você. Entendeu o que ele falou? Se Deus arrancou a oliveira verdadeira para colocar você, que é jambuzeiro, imagina o que ele pode fazer com você. Ou seja, ele pode te arrancar também. Então não fiquem inchados. Deus, inclusive o título fala, o futuro de Israel é o nome do título lá da epístola. Tá? Então a gente sim, gente, continue orando por aquele povo e abençoem aquele povo, não amaldiçoem. Por que isso, gente? Vamos ver se vocês lembram. A gente já estudou. Aos que maldiçoam vocês têm que abençoar. Não, e aos que bendizem, bendizei. Não é isso. Eu estou falando sobre o que nós estudamos ali. Por que é que nós temos que abençoar o judeu, o israelita? Não podemos amaldiçoá-lo. Vocês lembram? Porque Jesus era judeu também? Mais ou menos isso, irmã. Não, eu estou falando porque alguma coisa que a gente leu no Velho Testamento. O que Deus disse? Porque é o povo escolhido por Deus? Mas o que Deus disse para eles? O que Deus disse? Deus disse o seguinte, ó. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem,
eu amaldiçoarei. Alguém pode dizer que isso caiu por terra? Alguém tem essa coragem? Não tenho, gente. Eu não tenho. Mas tem um evangelho novo que fala abençoai o que vos abençoa. E eu abençoe também. Então, Cris, isso é outra coisa, Cris. Não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou falando sobre um povo específico ali, sobre eles, tá? Então, a gente não sabe, pessoal. Então, o que a gente fala? Ah, mas eles fizeram, eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus, mas isso aí é uma questão entre eles e Deus. Entre eles e Deus. Tá? Então, a gente não pode se enfiar nisso. A gente não pode dizer, eles são... pegar raiva deles. Eu falo, não podemos, irmão. De forma alguma. Né? Eu prefiro ficar na prudência e ver o que Deus disse lá atrás. Que ele falou, inclusive Deus fala que é como se fosse um selo perpétuo que ele faz, né? Todos aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Né? Então, tem muita gente lá atrás que temeram a Deus, que amaram a Deus, né? E tem muita promessa que está em pé. Por que ele falou? O que a gente lembra quando os reis faziam coisa errada aqui? O que aconteceu? O que Deus lembrava? De vez em quando ele lembra. Vocês lembram? Ele fala? Pragas. Das promessas. Isso, mais ou menos isso. Ele lembra o quê? Por amor a meu servo Davi, e por quanto eu jurei para ele, né? Assim, eu vou ter. Aí ele fala, dependendo do caso, porque foram vários, né? Eu vou ter clemência, ou eu vou manter uma lâmpada acesa aqui, né? Eu não vou deixar que vocês sejam destruídos. Então lembra que Deus, gente, ele é um Deus que ele honra as suas promessas, ele honra as suas palavras, né? Ele não deixa. Foi um pacto, né, Josafá? Não tem nada esquecido, tá? Ele mantém ali firme nas suas promessas. Tá? Então, o que a gente faz? O mínimo que a gente faz. Eu não tenho coragem de amaldiçoar aquele povo de jeito nenhum. Até porque, que nem a nossa irmã Adriana falou, gente, o nosso Jesus é judeu. Ele é daquela terra. Ele nasceu ali, ele pisou lá, né? Já pensou que orgulho a gente ia ter se falasse Jesus é brasileiro, né? Já pensou? Jesus é de Pindamonhangaba, olha que bacana. Né? Não é verdade? Então, eles têm essa parte, eles podem até dizer que pode se orgulhar disso, apesar que eles não se orgulham de Jesus, tá? Mas fica aqui só esse conselho que eu dou a vocês, tá, gente? Por temor à palavra, gente. É a palavra de Deus, tá? Não é o que eu tô falando, nada. É temor à palavra, o que a gente já leu aqui. Não vamos amaldiçoar aquele povo. Abençoe, gente. Queira o bem deles, tá? Porque Deus, ele tem palavra. Ele não é igual o homem para que minta, como ele já falou lá. Bom, dá tempo pra gente ler mais um? Ou vocês acham que já estão cansados? A preocupação é com você. Ô, irmão Josafá, a gente não pode afirmar, não sei nem o que eu estou falando, tá? Mas eu vou lhe perguntar. Tá. A gente não pode afirmar que Judas foi para o inferno, né? Foi condenado, né? Porque se ele fez aquele papel, foi permissão de Deus para que tudo se cumprisse, né? Tinha, como é que eu posso dizer? Tem o propósito de Deus ali. Deus tem os seus decretos, como dizem até os calvinistas. O que é o decreto? É algo que Deus determinou antecipadamente. Existem os decretos. Eu sou contra, sim, que Deus decretou exatamente tudo o que vai acontecer na humanidade. Ele não precisa estar fazendo isso. E tem como é que eu posso dizer? Tem planos específicos que Deus decreta e não pode escapar daquilo de forma alguma. Deus decreta que estava profetizado que Jesus morreria e que seria traído. Mas eu não acredito que Deus escolheu a pessoa para fazer aquilo. Ou seja, o negócio vai acontecer, vai cumprir, né? Mas eu entendo que a pessoa tem a sua escolha. Eles têm as suas escolhas ali, né? Então, alguém mau que se interessou, viu uma oportunidade em Jesus,
ou não sei, de ganhar dinheiro, porque a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele roubava o dinheiro dos pobres, porque aquele dinheiro era para dar comida para o pobre, né? Mas a Bíblia fala que, né, ele foi, como é que fala? Tem um lugar lá, parece que fala que ele foi levado à sua própria sorte. O que é a sua própria sorte? O que significa isso ali na Bíblia? Que ele fez a sua própria escolha, né? Ele fez a sua própria escolha. Então, se ele escolheu aquilo, agora, se foi perdoado ou não, aí fica difícil para a gente determinar isso daí, né? Ele se mata, ele se arrebenta. Aliás, né, irmão, tem algo que pesa mais ainda, irmã Carminha, porque o próprio Senhor Jesus, e aí não cai por terra a palavra dele, ele olha para Judas e fala: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Meu Deus do céu. Ele fala ai, e ele não está falando desse ai daqui da terra, né? Que vai acontecer alguma coisa com ele. Ou seja, ele está querendo dizer mais ou menos assim: eu vou voltar. Ou seja, é na volta que vai ser executada a sua vingança. Que a Bíblia fala: minha é a vingança, eu recompensarei. Jesus fala, né? Minha vingança. Então, irmã, essas pessoas vão encará-lo novamente. Vão ter que estar de frente dele. E aí ele vai executar a justiça. Então, lembrando dessa passagem bíblica, irmã, eu já acho que a coisa azedou para ele. Eu acho que não vai escapar, não. Fala que ai daquele por quem ele é traído. Esse ai aí, esse ai que tá vindo de Deus, gente, não é coisa pouca, não. Né? O irmão Josafá. Sim. Mas ele já está no inferno ou ele ainda vai ter com Jesus e vai para o inferno? Não, eu acredito, pelo que está na Bíblia, que ele já está no inferno. Por quê? O inferno, gente, não é o estágio final. Às vezes a gente acha que o inferno é o último lugar, né? É a última parada. Não é isso que a gente pensa às vezes? Mas não é. O que é qual que é a última parada? O que vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram. É o lago de enxofre? É o lago de fogo. Fogo. Isso. Porque na própria Bíblia fala, eu acho que é no capítulo 21, as 3 primeiras coisas que serão lançadas no lago de fogo vamos ver se eu lembro a ordem aqui, tá? O falso profeta, esses que usam o nome de Deus. Olha para você ver como é pesado isso. E eu falo ali, consciente, eu pego pesado, mas o meu pesado, gente, é porque eu tô consciente disso e eu fico até em desespero para falar para esses homens. Olha só, primeiro a ser lançado, o dragão, que é o diabo. Segundo, o falso profeta, que é aquele... Quem que é o falso profeta? Aquele que fala em nome de Deus o que Deus não mandou falar. Terceiro, o inferno. O inferno aqui simboliza todo o reino do inferno, todos aqueles que pertencem ao inferno, ou aqueles que estão no lugar do inferno. Entenda uma coisa, a gente quando morre, gente, inclusive eu fiquei de rodar um vídeo aqui para vocês hoje ainda, tá? Então a gente vai parar nesse capítulo e eu quero que vocês vejam uma matéria de um jornal que eu vou rodar aqui para vocês, de mais ou menos uns 3 minutos, tá? Uns 4 minutos. Ó, entenda, gente, quando a gente morre, não é igual a carne, que você cansou, aí você vai dormir. A pessoa fica vendo a imagem do morto que caiu e deitou, acha que ele tá dormindo. A carne, gente, a carne apaga, a alma não dorme. A alma não cansa. A alma não come, não bebe, porque ela não é dessa terra. Então, vai para algum lugar. Está acordado. A Bíblia fala que aqueles que são de Deus vão para um lugar reservado. Por que está fazendo essa separação? Porque essa outra turma está indo para um lugar que não é muito bom. Não é? Por isso que Deus tira de lá. A Bíblia fala que esses aqui foram, né? Inclusive falam a palavra lá, que eu acho que é uma metáfora, eles estão debaixo do altar de Cristo. Né? Que a Bíblia fala que as almas se levantam debaixo do altar de Cristo
e fala: ó Senhor, até quando não vem julgar o sangue dos inocentes, dos justos, que morreram por amor do teu nome? As almas estão falando com ele. E tem as outras almas que estão lançadas, como a Bíblia menciona em alguns lugares, o Hades. O Hades é um lugar de perturbação, tá? Então sim, irmão, quando a pessoa parte daqui, já vai para o lugar de perturbação, que eu nem sei o que é aquilo lá, um Hades, e depois é que vai o lago de fogo, depois do juízo final. Então, a coisa não é muito boa não, tá? Bom, irmãos, deixa eu abrir aqui, só me dá um minutinho. Josafá, qual é o... Como que eu poderia falar? Sobre o que o irmão tá falando de lago de enxofre, queria saber se a gente já pode estar já no lago do enxofre, aqui mesmo Não. na Terra, dormindo, por exemplo. Não pode, querido. Não, dormindo. Pensamento. Isso aí que você tem é sonho. É sonho. É só sonho. E andando, passando mal, um câncer. Não, pode ser. Câncer é alto, alto. Pera aí, achei, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Por que eu vou compartilhar essa matéria? Que eu achei interessante. Lembra quando eu falei para vocês que muitos de nós, a morte, você nem vê a morte, simplesmente você apaga, às vezes antes, você apaga e sai. Acho que a piedade de Deus é tão grande, né? Acho que ele quer poupar a pessoa da dor ou alguma coisa do tipo. A pessoa nem vê que está morrendo. Principalmente se for um cristão. Eu acredito que quando a morte chega, você já foi embora. Você nem percebe. O que eu vou mostrar para vocês agora é um acidente que teve com uma família. Quando vocês vê, eu chorei vendo esse acidente. A família está esmagada e eles não morreram. Eles ficam esmagados, gente, e não morreram. E o detalhe que eu vou mostrar para vocês é que é o seguinte: eles até o motorista, que é o pai de família, ele tá parado num como é que fala? É um trânsito na estrada. Só que uma carreta que tá vindo lá atrás, ela faz a curva e eles estão muito parados, muito próximo da curva. O que aconteceu? A carreta não consegue frear, bate e empurrando um carro embaixo do outro. O homem que tá ali no volante, ele vê a carreta, ele viu a carreta vindo. Mas o que ele fala depois? Ele apagou, ele dormiu. Ele não viu nada. A sogra dele que tá atrás dormiu. A esposa que tá atrás não lembra também, apagou. Ninguém lembra do acidente. Ou seja, se eles tivessem morrido, eles não iam ter nem visto. Ou seja, não ia ter sentido dor. Não dá nem para explicar. Eu quero que vocês vejam, tá? Eu vou compartilhar com vocês, que é bem interessante, gente, tá? Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam. Tá todo mundo vendo? Me avisem aí, tá? Eu vou soltar o áudio. Se vocês estiverem vendo, quer dizer, ouvindo, aliás, se ninguém me interromper, é porque tá todo mundo vendo, ouvindo. Se vocês não estiverem ouvindo, aí vocês me interrompem, tá bom? Vamos lá. Tem um carro embaixo da carreta. Tá você e quem? Aí não tem 5 aqui. O negócio foi feio mesmo. Segunda-feira passada, pouco depois das 7 da manhã, a família Pereira entra no carro prata. 2 crianças, os pais e a avó. Todos tinham passado o fim de semana em Maceió, numa festa, e voltavam para casa em Colônia Leopoldina, a 117 quilômetros da capital alagoana. O trajeto de Maceió à Colônia Leopoldina dura aproximadamente 2 horas e meia. O carro seguia por essa estrada, a BR-101. E nessa curva, no meio do caminho, na cidade de Joaquim Gomes, os destroços que continuam ao lado da pista mostram a gravidade do acidente que interrompeu a viagem da família. Gente que parou para ajudar gravou os vídeos que você vê nesta reportagem. Tem um carro embaixo da carreta. Tem um carro embaixo da carreta. Ô, primo, rapidinho. Bom dia. Tem criança lá dentro.
A BR-101 passava por obras de duplicação e o trânsito estava no esquema pare e siga. O carro da família era o último na fila de veículos parados no quilômetro 31 da rodovia. Por volta das 9 horas da manhã, uma carreta, depois de fazer a curva, não parou. Raspou na lateral de um ônibus que estava na pista da direita e bateu no carro da família. O impacto fez o carro parar embaixo do caminhão que estava à frente, que por sua vez bateu em outro carro de passeio. 8 veículos tiveram danos no acidente. Este vídeo mostra o pai, o dentista Carlos Henrique, dentro do carro esmagado. Atrás da cabeça dele, a mão de uma das crianças. O pessoal tá aqui preso na ferragem. Calma aí, que a gente não... O carro que bateu aí, ela está carrinho. Calma aí, meu irmão. Calma aí, como é que você tá? Tá você e quem? Aí não tem 5 aqui. Tem 5? Minha mulher, minha esposa, eu e minha mãe. Minha nora. Oh, meu Deus do céu, tem a perna. Calma, irmão. Calma, você é forte. Tenta aí. Calma aí. Calma aí. Tá aí o dente, tá vivo, tá bom. Tá bom. Tá bom. Oh, meu Deus do céu. A operação de resgate durou aproximadamente 2 horas. As pessoas da família sobreviveram, mas as marcas do acidente ficaram no corpo e na memória. Eu sei que só deu tempo quando eu olhei assim pro retrovisor e disse, oxe, veio uma carreta ali desgovernada. Aí apaguei. Quando eu acordei, que eu olhei assim, eu só vi um monte de ferragem. Aí que eu caiu, né, a ficha. Foi um acidente, meu Deus. Aí eu olhei pra ele e disse, Henrique, você tem noção que a gente tá embaixo de um caminhão? Aí eu eu me desesperei nessa hora. E a mãe, a avó, o pai dele. 5 pessoas. Tá dentro desse carro aí. 5. Dona Sebastiana, de 76 anos, ficou desacordada. Eu não vi nada. Deus me apagou, tirou ali. Se Deus não tivesse tirado meus filhos, Deus vê meus netos, meu filho, minha nora, tudo, eu mesma, naquela situação. Eu não tinha aguentado, eu sou muito nervosa. No banco de trás também estavam os irmãos Pedro e Nina. A mais velha, de 12 anos, não teve ferimentos graves. Já Pedro, de 7 anos, quebrou a mandíbula. Aí tem os moços lá que estavam tentando tirar as ferragens. Eu perguntei, moço, isso é um sonho? Aí eles falaram que não era sonho. Eu me desesperei. Eu fiquei muito aflita, assim, porque eu vi uma hora que meu filho viu alguém e disse, moço, segura a minha mão. Aí eu fazia, meu Deus, segura a mão do meu filho, porque queria eu estar segurando a mão dele, eu não estava vendo ele. O sargento Shirley Gutenberg foi um dos primeiros bombeiros que chegaram ao local. Nunca me deparei com uma situação como essa, né? O modo que nós vimos o carro, completamente destruído, parecia um maracujá. Todo amassado, é? Todos estavam de cinto de segurança e o carro tinha 7 airbags. O sargento acredita que isso pode ter salvado a vida deles. Os airbags estavam todos acionados e também o pronto atendimento no resgate. Quando conseguimos retirar a porta, abriu espaço para começar a tirar as vítimas de dentro do... Gente, vou dar uma pausada aqui, tá? Para não alongar muito. Eu acredito que já deu para vocês verem. Vocês perceberam ali o relato de todos eles dizendo que eles não sabiam explicar, eles apagaram? Eles apagaram. Isso é muita piedade de Deus. Para a pessoa não ver, não sentir dor. Não sentir, ou seja, muita gente que a gente vê aí, às vezes até acidentes graves, Deus já levou aquela alma embora antes daquilo acontecer. Ali só estava o corpo. Você viu o relato daquela senhora? Ela não viu nada, ela apagou. Ela ainda falou, só pode ter sido Deus. O menininho lá deitadinho chorando que eu tô sem o dente. Aí o dente. E dá graças a Deus só foi o dente, gente, que perdeu ali. A esposa também, ela acordou depois. Ele ainda falou, é um sonho? Você viu? É verdade, ele falou para um homem lá, eu tô sonhando? Não, filho. Por quê, gente? Você vê que eles entraram como você explica o apagão na família inteira? Como que a gente explica? Os 5 fazem o mesmo relato. Se é uma pessoa só, você pensa, tá, às vezes o susto deu coisa e a pessoa acabou apagando. Mas não são 5.
A esposa acordou depois de um tempão e falou assim: bem, você percebeu que nós estamos debaixo de um caminhão? Falando com ele, né? Todo ali amassado. Ou seja, além de guardá-los ali também, Deus falou: não, eu não vou deixar vocês sentir toda essa dor. Já pensou se a gente morresse sentindo toda a dor, tudo aquilo? Já pensou que terrível, gente? Então isso aí é compaixão de Deus. Então isso aqui eu quis mostrar para vocês, que eu acho que isso aí ajuda a gente a pensar sempre mais em Deus também, para a gente ver que Deus é bom, é piedoso, é misericordioso. Tem coisas que a gente não entende, tá? Mas a gente sabe que Deus está atuando ali, né, em nosso favor. Sim, irmã Adriana, pode falar. Pastor Josafá, mas a gente teve testemunho sábado a respeito disso, né, com a nossa irmã Patrícia, que foi jogada longe em cima da motinha lá, não sei o que era, mas era de 2 rodas, né? E ela foi jogada assim, não machucou, não fez nada com ela. A irmã Cristiane, aí, a irmã Cristiane tá aqui. Cristiane, Um perigo, gente, um perigo. Eu falo isso porque... Sim, eu digo mais, irmão, que quando eu vi que eu ia cair, que eu bati a cabeça, eu nem senti nada, eu já apaguei na hora, não senti nada. Glória a Deus. Isso é compaixão de Deus, gente. Bom, irmãos, então vamos circular aí, a gente continua no próximo segunda-feira, circula aí capítulo 4. Não precisava nem circular, que a irmã Dorinha aqui, a irmã Carminha não deixa passar, não. As duas aí em cima mesmo, né? É 4 e acabou. Isso é bom. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar antes da gente encerrar? Algum comentário? Menos o Cristiano. O resto pode falar. Irmão Josafá, eu tinha muito medo da morte. Não tenho mais. Dou glórias a Deus por isso. Não tenho mais. Não precisa ter, irmã. Eu falo isso de mim, eu falo isso de verdade. Mas eu tinha um medo só de pensar em morrer, já pensava que eu ia sofrer, agora já não tenho mais medo. Deus tirou tudo. Primeiro que não vai sofrer, tá? Não vai sofrer. Segundo, que a gente vai... Nossa, gente, a gente vai para um lugar maravilhoso, a gente vai estar com Cristo. A minha avó, Cecebena Roxona, faz romaria para casa dela, que ela é profeta da braba mesmo. Eu às vezes até brinco, ela fala: isso aqui parece um terreiro de macumba, isso aqui. Eu fico até assustado quando vai lá. É gente telefonando para ela, porque ela gosta, ela fala em língua mas a linguagem dela é igual, é a mesma sempre, né? Cristiama, manda, ela fala mesmo, mas ela fala uma língua bem, sabe, bem bonita, rapaz. O povo gosta. Aí ela já tá com 94 anos. Mas não se engane, gente, tá? Ela parece que tem uns 30 anos a menos, tá? Ela é esperta. E aí, esses dias atrás, ela ficou um pouco doente, acho que deu a infecção na urina, e às vezes, dependendo da infecção da urina, gente, a pessoa pode ter algum problema também psicológico, sabe? A pessoa pode variar um pouco. Ela ficou 3 dias com véu na cabeça, com medo de morrer. Oh, meu Deus. Pedindo copo com o teu sangue. Quando eu vi aquilo, eu falei: pelo amor de Deus, 70 anos na igreja para ficar apavorado com a morte. Quem tem pavor da morte, gente, é quem não tem certeza para onde vai. É quem não tem quem não tem Cristo. Quem fica apavorado porque o futuro é incerto. É incerto, gente. Um cristão... O irmão continua gravando, viu? Eu sei disso, pode deixar, tá? O cristão, uma das coisas que a gente vence é justamente o medo da morte. Porque, gente, se nós cremos que Cristo está nos aguardando, por que eu vou ter medo dele? Ou seja, eu vou ter medo de ir para o outro lado. Mas não vou mesmo. E é por isso que, irmão, se alguém aqui ainda tem receio ou medo, que pode ser que tenha, tá? Calma que isso vai sair, tá? Você tem que ouvir mais sobre o evangelho, pregação bíblica. As pregações bíblicas são uma lavagem que vai fazendo em nós, no caso, arrancando essas coisas, medo, sentimentos que não são bons. O próprio Cristo falou, depois de pregar 3 anos para aquele povo, foi que no final ele falou: agora vocês estão limpos pela minha palavra. Demorou 3 anos. Então isso leva um tempo, tá?
A gente vai ganhando, que nem as irmãs que estão aqui. A irmã Carminha não foi de um dia para noite. Foi indo, ela foi ouvindo, ela foi entendendo, aí vai perdendo o medo. Ou seja, isso vai levando um tempo, até que a fé vai sendo alimentada e vai subindo, até que você alcança um estágio e fala, meu Deus, eu vou ter medo de morrer nada. Eu tinha muito medo, tinha medo até de falar que tinha medo. É verdade. Eu tenho uns parentes... Entendeu? Depois que eu vi minha mãe indo embora, pedi a Deus para me preparar, eu vi minha mãe fechou os olhinhos e acabou. Ai, que lindo. Só fechou os olhinhos, só. Bênção de Deus, gente. E nem vê, sabe? Isso que o irmão está falando aí é verdade. Eles não sentem, na hora da morte, não sentem dor. Se sentir é uma coisa que muito pouca, porque a minha mãe só fechou os olhinhos e apagou. Ela vai ficando, as coisas vão ficando longe. Vai ouvindo as pessoas longe, ela está indo embora. Foi embora. Olha que bênção. É igual meu pai esses dias. Eu estava falando disso com meu pai, da morte, e ele falou assim, né, ele falou para mim, não, mas eu vou... Eu falei, não, o senhor fica tranquilo, que o senhor ainda vai viver muito. Ainda tem mais umas 3 semanas pela frente aí. Vou ficar assim, o bravo, 3 semanas. Não, 3 semanas. Eu falo às vezes assim para provocar ele, para poder brincar. É um jeito que eu brinco e dando umas cutucadas, né? Tá com medo de morrer? Tá devendo alguma coisa? Tá devendo alguma coisa para Deus que tá com medo de morrer, né? Bom, irmãos, então vamos encerrar, tá? Próximo estudo bíblico, segunda-feira que vem, 2 Reis, capítulo 4, tá bom? Lembrando vocês que terça-feira agora nós temos uma reunião aí para falar sobre os lugares que a gente está querendo estar para... Terça ou quarta? Quarta-feira. Quarta-feira, me perdoa, gente, tá? Bom, vocês já sabem, tá? Negócio de data comigo e nome. Vocês ficam atentos, não achem estranho se eu estiver falando errado. Vai o Josafá mesmo, né? Pode corrigir ele, que ele tá falando errado. Uma que eu não acho ruim, eu acho até bom quando vocês me corrigem. Tá? Vocês podem ver que tem vídeo meu lá com data errado, as coisas. Eu não sei o que eu tenho em mim. O negócio de data é só Deus. Bom, o ruim é quando eu erro a idade dos meus filhos, eles ficam tudo doido comigo aqui também. Bom, gente, é isso aí. Tem alguém aqui que quer fazer uma oração, gente, para agradecer pelo estudo de hoje? A irmã Carminha. Posso orar? Pode, irmã, ora. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus. Os demais, por favor, fechem o áudio, tá bom? Eu já vou fechar aqui de alguns que estão com o áudio aberto, tá? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, mais de tudo que neles há, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender de Ti. Grava na nossa mente, Senhor, a Tua palavra. Ajuda nós a entender, meu Deus, por caridade. Envia Teu Espírito Santo para nos ajudar. Abençoa Teu servo que o Senhor tem usado para ler, para exortar, para ajudar a gente a entender, Senhor. Ó Deus, nos ajude, porque nós queremos aprender para ser agradável a Ti, Senhor, para a Tua glória, Deus, ajuda nós. Eterno Deus, agradecemos a Ti por mais uma leitura desses capítulos, Senhor, nesta noite, nos esclarecendo. Agradecemos a Ti por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.